Olá, que a paz do Senhor estejam com todos vocês que estão chegando até aqui nesse vídeo. Peço que vocês fiquem no vídeo até o final, que eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para dizer para vocês e um recadinho também sobre esse canal. Eu sei que já há alguns dias eu não estou postando vídeo aqui, não estou postando com frequência, porque como aqui é um canal de devocional, a gente tem que trazer aquilo que vem do coração de Deus para nós. Então não adianta eu vir aqui trazer o que vem de mim. Então hoje eu tava meditando, desculpa o barulho externo, gente, que tá de manhã cedo aqui, o pessoal tá no movimento em casa. Eu tava meditando e eu senti de trazer essa mensagem para vocês que vão chegar por aqui, que vão passar por aqui. Vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Eu peço que vocês curtam, comentam, compartilhem, gente, que a mensagem do Senhor é para ser compartilhada. O Senhor disse: vá, né, por todo mundo e falar do evangelho. Você não pode sair da tua casa, às vezes, para ir em todo mundo, mas hoje em dia, com as redes sociais, você pode levar a palavra do Senhor a muitos lugares. Basta você compartilhar nas tuas redes sociais. Então, compartilha a mensagem do Senhor. Não vai te custar nada, não vai pesar o teu celular compartilhar. Mas se você ouviu essa mensagem, você sentiu que tocou o teu coração, compartilhe com outras pessoas que também venha a ser tocada no coração. Porque o que é ser evangélico? Evangélico, muitas pessoas denominam pessoas como evangélico, crente, cristão. Evangélico, gente, é a pessoa que fala da palavra do Senhor. É a pessoa que anuncia a palavra do Senhor. É a pessoa que envia a palavra do Senhor. Você pode ser um evangélico se você enviar uma mensagem do Senhor ao teu próximo, né? O que é ser crente? Crente é todo aquele que crê em algo. Você crê, crente de crer. Qualquer coisa que você crê, você é crente. Você pode ser crente em Deus ou você pode ser crente em outras coisas, né? Isso é ser crente. E cristão é aquele que crê, que acredita em Cristo, aquele que segue a Cristo. Isso é um cristão. Isso que são as diferenciações, tá? Eu só vim para falar esse detalhezinho, que eu senti de falar também isso. Então, se você não é inscrito ainda no canal, peço a você que se inscreva no canal aí, vai no sininho na opção todos, para toda vez que eu vim trazendo vídeo para vocês aqui, caso eu resolva fazer uma live, você venha ser notificado, porque você pode ir aí nos outros vídeos, vocês vão ver que tem muito tempo que eu não tava postando vídeo, então assim, não é uma coisa fixa, né, de postar vídeos aqui, é quando Deus tocar o meu coração, eu tiver uma mensagem para trazer, eu vou estar trazendo. Então, para que você não perca, vai no sininho aí, se inscreva, vai no sininho na opção todas, tá bom? Meu nome é Jamie Cândia, eu tenho um ministério, né, na congregação que eu estou. Por enquanto, no momento, a igreja que eu estava, ela fechou as portas aqui na cidade onde eu moro, então eu tô indo em outra e não estou fazendo a obra por enquanto, gente. Mas assim que eu fizer, né, qualquer coisa, eu sempre venho falando no meu outro canal, que eu vou deixar o link pra vocês, que eu tenho um outro canal, que é onde eu falo um pouquinho mais, assim, que eu mostro a minha rotina, mostro o meu trabalho com crochê, tá? Mas esse aqui eu quero ficar focado somente na palavra, somente dizer isso pra vocês, para que vocês possam me conhecer um pouco mais, né? Saber falar assim, nossa, mas quem é essa pessoa para estar trazendo a mensagem do Senhor? O que ela tem? Ela já ministra em algum lugar ou não? Mas é isso. Eu quero que vocês peguem a tua Bíblia, aí abra no livro de Atos, capítulo 3, eu tô fazendo essa leitura de Atos, capítulo 3, que é até uma dica que eu dou pra você, que às vezes você chega por aqui, você fala, eu quero fazer um devocional, por onde eu começo lendo? Eu indico você começar lendo o livro de Atos, tá? Que vai falando ali sobre muitos milagres, sobre o que aconteceu com os discípulos após Jesus ter sido levado aos céus. Vocês vão tendo muitos exemplos ali, muito bonito. Claro, a Bíblia toda é assim, mas eu aconselho, né, gente? Mas você faz conforme o Senhor tocar o teu coração. Então, abre aí o livro de Atos, capítulo 3. Eu não vou ler a Bíblia toda para vocês leem aí, medite tudo. Eu só vou trazer alguns tópicos para que o vídeo não fique tão grande, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer a vocês que a gente precisa voltar ao primeiro amor, né? Você que às vezes, né, tá longe, distante do Senhor, que se afastou de Deus, que... Deixa eu fazer uma oração primeiro, né, para que você possa receber a palavra do Senhor. Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aqui estou eu para levar a Tua mensagem àqueles, Pai,
que ouvirem, aqueles que pararem, porque eu sei que o Senhor vai bater na porta de muitos, mas serão poucos aqueles que vão dar a atenção. E esses que vão dar a atenção, Pai, que eles recebam a palavra do Senhor no coração e eles testifiquem daquilo que o Senhor fez na vida deles através dessa palavra, em nome de Jesus, e venham compartilhar ao próximo também, para que possa receber o mesmo que eles venham ter recebido, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Então vamos lá. A gente tem que voltar ao primeiro amor. O primeiro amor, sabe? O que é o primeiro amor? Muitas vezes eu pensei assim, né? A gente pensa, né? A gente tem aprendido assim, que o primeiro amor às vezes você começa a ir numa igreja, numa denominação, você começa a servir a Deus com aquele entusiasmo e tudo mais, e de repente você vai se enfraquecendo. E você precisa voltar naquilo de novo. Só que o que é voltar ao primeiro amor? Hoje eu meditando, eu pensei, o primeiro amor, quem é nosso primeiro amor? O nosso primeiro amor é Deus, porque Ele nos amou primeiro. E nós temos que amar Ele primeiro. Ele tem que ser nosso primeiro amor. Por mais que você não lembre, mas quando você era uma criança, um bebê, os bebês louvam o Senhor. Com todo o fôlego de vida deles, eles louvam o Senhor. A gente não vê e a gente não percebe. A gente não lembra que a gente fazia isso. Mas a gente sim, porque Ele sempre esteve ali cuidando da gente. Então, Deus é nosso primeiro amor. Ele é o nosso primeiro amor. E conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo outras coisas, a gente vai se afastando desse primeiro amor. Mas é preciso a gente voltar. E nunca, nunca, nunca é tarde para voltar ao primeiro amor. Nunca. Eu lembro muito assim da minha infância, quando o meu filho tá chegando. Quando eu ia na igreja, quando eu era pequena, eu falava pra minha mãe assim, meus irmãos, que eu não lembro qual era a igreja que eu frequentava, mas eu lembro que era uma igreja que ensinava muito sobre Jesus. Nós íamos pra uma salinha, que nós éramos crianças, nós íamos pra uma salinha, ali tinha as tias, que ensinavam muito de Jesus, e eu sentia aquela alegria tão grande de estar naquele lugar. Uma felicidade que eu nunca esqueci, apesar de eu não lembrar qual era o lugar, de eu não lembrar nada, eu nunca me esqueci. E quando eu chegava em casa, que eu ia me deitar, que eu ia dormir, por muitas vezes eu sonhava que eu estava com Jesus ali naquele lugar, como a gente via nas fotos, né, que era o Jardim do Éden, uma cachoeira linda, aquelas águas correndo como se desse para me ouvir o barulho das águas, um lugar lindo, maravilhoso. Eu sonhava que eu estava ali com Jesus, eu sentia aquela paz, aquela alegria tão grande, tão grande. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai, né, vendo coisas diferentes, com curiosidades e tudo mais, mas isso nunca saiu do meu coração. E eu sempre sabia, assim, que eu sentia aquele abraço, sempre quando eu precisava de algo, que tinha alguém me abraçando. Só que só depois, quando eu resolvi realmente entregar a minha vida a Jesus, andar nos caminhos de Jesus, e foi com os meus 19 anos que eu desci sobre as águas, que eu percebi, que eu fui perceber e falei, Senhor, eu sempre sentia que nos meus momentos difíceis, quando eu estava em depressão, né, que eu passei por esse momento de depressão, caso vocês queiram saber melhor sobre a história, eu uma hora venho contar aqui pra vocês, e eu sentia que alguém estava me abraçando. Assim, por um tempo eu pensava que era meu avô, porque meu avô tinha falecido, tinha pouco tempo, e eu senti muito aquilo. Só que não, as pessoas depois que morrem, a gente não tem mais contato. O único que a gente tem contato é com Deus, com Jesus, né, só. Jesus, porque ele não... Jesus e Deus não... Jesus não morreu, né? Ele ressuscitou. Então só podemos ter contato com eles. Pessoas que já, depois que já morreram, a gente não tem contato. Isso é só enganação, né? Então, eu sentia aquele abraço, assim, mas só que eu abraçava, me enfeitiçava, assim, que era meu avô. Mas depois que eu me entreguei a Jesus, eu entendi. Falei, Jesus era o Senhor, sempre Ele do meu lado. Mesmo na minha revolta, tudo achando que quando as coisas não davam certo, eu achava que era culpa de Deus e tudo, me revoltava com Ele me abraçava. Sabe como você tá nervosa, aí vai lá e te abraça, assim, ele me abraçava, calma, filho, eu não entendia. Mas eu fui entender depois, né, de tudo isso, que eu fui entender. Isso não tem a ver com a mensagem ainda, gente, mas eu tô querendo só contar esse testemunho pra vocês, que é muito importante. Então não importa a idade, não importa o tempo é hoje. O tempo é agora para você que está ouvindo essa palavra. Volte ao Senhor, volte ao primeiro amor, né? Agora você pode falar assim, mas eu nunca estive com Deus, nunca... Sim, quando você era criança, Ele te colocou no ventre da tua mãe. Então você estava com Ele quando Ele te colocou no ventre da tua mãe. Então você já esteve com Ele. Você pode não ter vivido a tua vida inteira com Ele, não lembra de estar com Ele, mas você já esteve com Ele. Então volte a Ele, que Ele está de braço aberto esperando.
Ele está te abraçando mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, né? Eu consegui entender depois que era ele me abraçando. E é isso, eu vou trazer a mensagem para vocês que eu li ali em Atos capítulo 3, como eu falei para vocês. A mensagem ali fala, é Pedro chegando. Eu vou ler só o comecinho aqui com vocês, porque assim, eu sei o que eu entendi, mas assim, eu vou ler aqui com vocês, peraí. Só o comecinho. Marquei aqui com um papelzinho. Aqui, ó. A cura do aleijado. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Às vezes você está somente pedindo esmola, né, dos outros, mas você tem muito mais. Deus tem o melhor para te dar, muito mais do que uma simples esmola, uma simples ajuda. Você pode fazer o que este homem fez aqui. Olha o que Pedro disse para ele. E Pedro, com João, vitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O mais importante de tudo é você receber a cura. Às vezes você tá aí precisando de uma ajuda, né? De alguém, mas apenas uma palavra o Senhor diz: levanta-te e anda. E além de só esmola, de só ajudas, você pode fazer além e você pode ajudar. Eu aprendi que muito melhor é nós podemos ajudar do que nós sermos ajudados. Porque se nós podemos ajudar, significa que nós temos condição, que nós temos força. Quando nós estamos sendo ajudados, nós somos frágeis, né? Então, somente uma palavra, como eu escrevi aqui no meu esboço aqui, ó. Quando estamos com Deus, nos sentimos mais leves. Não, esse aqui foi na parte quando eu tava dizendo, ó, apenas uma palavra. Receba com fé e vá. Apenas uma palavra, receba com fé e vá. Então eu não vou ler tudo aqui para vocês. Vocês leem depois, porque apenas uma palavra eu digo o que Pedro disse. Levanta-te e vá. Agora receba com fé e vá. Porque aquele homem levantou e foi. Não só porque Pedro falou levanta e vai e pegou na mão dele, mas porque ele acreditou, ele teve fé. Porque se ele não acreditasse, não tivesse fé, falar, não, isso aí não vai me adiantar, eu sou aleijado, eu não vou conseguir andar, eu só preciso de um dinheiro. Ele iria permanecer lá. Mas ele disse, levanta e vá. Ele levantou e foi. E já não mais aquele homem precisava de esmola, ele teve forças para ele buscar o que ele precisava. Então, às vezes você fica aí só de esmola, de ouvir palavras de um, de outro, mas você pode buscar o Senhor. Então, levanta e vá. Pega a tua Bíblia, leia o Atos capítulo 3 inteiro. Medite nessa palavra. Não fique somente com o que eu te dei aqui agora. E é isso que eu digo hoje. Levanta e vá. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa palavra. E faça isso. Tá bom? Eu quero ouvir testemunhos de vocês, do que aconteceu com vocês. Vocês venham comentar aqui, qualquer coisa, voltem, né, nessa mensagem e diga que vocês tomaram atitude e algo mudou na vida de vocês. Tem outras mensagens aí, vocês que estão chegando agora, que ainda não viram as outras mensagens anteriores. Eu convido vocês a estar assistindo aí outras mensagens anteriores. E é isso, gente. Eu agradeço do fundo do coração, que Deus abençoe vocês, que vocês recebam as promessas do Senhor, recebam os milagres do Senhor na vida de vocês. Porque Jesus, assim, ele fez somente uma palavra, ele dizia apenas uma palavra, e aquele que cria nele era salvo, era curado. Então receba, em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor derrama sobre a vida de cada um de vocês as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus e até a próxima mensagem que o Senhor venha trazer ao meu coração e eu vou trazer para vocês. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana, um excelente dia, né? O dia não significa somente de manhã, eu acordei e disse um bom dia. O dia significa o dia inteiro. Então tenha um excelente dia, tá? Uma excelente semana, um excelente mês. E tchau, tchau.